E isso é tão idiota nessa questão que eu fico sem palavras. Eu proibiria completamente qualquer aparição dele, porque toda vez que ele aparece em algum lugar, algo dá errado. Eu não poderia ter resumido melhor. Os jornais estão cheios disso. A situação está tão precária atualmente e digo isso sem exagero. Esse homem, Friedrich Merz, não pode mais ser deixado falar em público em lugar nenhum, porque senão ele garante que a AfD governe sozinha com maioria absoluta na Saxônia-Anhalt e também em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Então decidiram continuar enganando os cidadãos, enganando, trapaceando, mentindo e iludindo. Isso veio à tona hoje de manhã e Ulrich Jörges fala novamente de forma clara. Ele fez sua pesquisa muito bem. Falta dinheiro e falta muito dinheiro, o que agora pode ser sua ruína. E se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like, uma inscrição e um compartilhamento. Solta o clipe! Sim, não consigo mais me livrar da suspeita de que, ao contrário de todas as promessas, não veremos a reforma da Previdência antes do recesso parlamentar em 10 de julho. Mas por que não? Ela foi anunciada com tanta pompa. E é sobre isso que trata este vídeo, porque os aposentados, como mostrei aqui para vocês, entre outras coisas, agora também têm custos de cuidados tão exponencialmente altos que ninguém mais consegue pagar. Um aposentado pode custar até 3.500 euros por mês se ele precisar de ajuda, se precisar de apoio. E os fundos do seguro de cuidados estão completamente vazios. É preciso avançar com essa reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, avançar com uma reforma tributária. E ambos destruiriam completamente a CDU e o SPD imediatamente. Mas ouçam vocês mesmos o que Ulrich Jörges tem a dizer sobre isso. Eu também fiz minhas próprias pesquisas e posso dizer que a situação é ainda mais dramática do que ele realmente apresenta. Provavelmente será no início de julho. E eu não consigo imaginar de jeito nenhum que um tema tão complicado como a reforma da Previdência seja resolvido em uma única sessão dessas. Suspeito que há cálculo político por trás disso. Eles não querem aprovar uma coisa dessas antes das 3 eleições estaduais em setembro. E por isso eu digo, ela nem vai acontecer, de jeito nenhum. Por quê? Primeiro de tudo, temos Saxônia, Anhalt, Mecklemburgo, Pomerânia Ocidental e Berlim. Depois disso, tem uma breve trégua. E claro, também vem de novo o recesso de inverno. Sim, o alemão tem que ir trabalhar enquanto a política entra em recesso de inverno. E aí já vem de novo Renânia, do Norte Westfália, Baixa Saxônia. E aí vai ficar realmente interessante. O Sarre também entra nessa. Ou seja, aqui também não há nenhuma janela para reformas, porque o pânico que agora está rolando no SPD é que a AfD, por exemplo, possa chegar ao Ministério do Interior. Enquanto em todos esses estados federais que acabei de citar, a CDU perde votos em massa, ou a AfD ganha mais votos. Isso agora pode ser interpretado por conta da lei de Habeck. Os votos não desapareceram. No entanto, agora temos um processo absolutamente limpo, e esse é o cenário até a Baviera chegar, e isso só daqui a 2 anos. Só vai ficar um pouco mais tranquilo depois. E especialmente na Baviera, eles estão realmente de olho nisso, porque é lá que a decisão pode ser tomada. Será que a CSU vai conseguir passar na próxima eleição ou vai ficar abaixo da barreira dos 5%? E, no mais tardar, aí a união CSU-CDU será completamente coisa do passado. A união CDU vai continuar. Muitos eleitores ficarão irritados e podem migrar para a AfD. Para evitar esse risco, vão se aproximar disso gradualmente. Vão dizer, precisamos debater isso no verão e após as eleições estaduais retornaremos. Assim seria possível diminuir um pouco a própria paranoia. Especialmente o pessoal do SPD, já que, para Manuela Schwesig, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, está tudo em jogo. Em Saxônia-Anhalt, a crise já estourou. A AfD não pode de jeito nenhum ter acesso ao Ministério do Interior. Se, por exemplo, me perguntassem, eu diria que tentaram destruir um partido de oposição usando meios ilegais, que agora está prestes a alcançar a maioria absoluta, e justamente por esse motivo, tantas coisas poderiam vir à tona que poderia haver uma grande mudança aqui na Alemanha. Imaginem só se essas notícias se tornarem públicas.
que se tentou, de forma ilegal, com meios ilegais que vão contra a Constituição, destruir um partido de oposição na Alemanha. E não estou falando de outra coisa, de eleitores aqui na Alemanha, mas sim dos nossos parceiros estratégicos em todo o mundo. Isso explicaria, por exemplo, por que um Friedrich Merz está atacando tão duramente os Estados Unidos neste momento. Na mídia estrangeira, de repente, o tema está cada vez mais presente. Eles estão de volta. E são as pessoas que já governaram em 1933. Mas isso não o impediu de ir além e, no Katholikentag, declarar que não recomendaria aos seus filhos irem para os Estados Unidos para estudar ou trabalhar lá. Não há universidades tão boas quanto as dos Estados Unidos em nenhum outro lugar. Aliás, Abraham Lincoln disse uma vez que é possível enganar o povo por um certo tempo. Alguns podem ser enganados o tempo todo, mas o número daqueles que não se deixam mais enganar cresce exponencialmente. Foi mais ou menos isso que ele disse. E é exatamente isso que está acontecendo aqui na Alemanha agora. Por isso, tantas pessoas estão indo embora. E todas essas narrativas que existem. Sim. Vemos isso, entre outras coisas, em uma declaração de Winston Churchill que ele fez uma vez: a democracia é a pior forma de governo que existe, exceto aquelas que já experimentamos. E é exatamente esse o ponto em que eu tenho que dizer. Agora cabe a Friedrich Merz comprar briga com todas as grandes potências estratégicas. Porque se eles descobrirem que aqui na Alemanha as eleições foram manipuladas, claro que eu não sei disso. E ao mesmo tempo, um partido de oposição foi destruído por causa de sua posição. Isso já me dá dor de estômago. Aí eu acho que vamos ter as potências mundiais batendo à nossa porta. E não de forma, digamos, amigável. Porque não vão permitir de novo que a Alemanha, ou nesse caso a Europa, domine o mundo inteiro mais uma vez. Em vez disso, eles vão nos isolar estrategicamente, o que, aliás, Ulrich Jörges também confirma aqui de forma definitiva. Queridos amigos, ele mesmo percebeu o que acabou de dizer. Ele ficou assustado com isso, ou outras pessoas ao seu redor ficaram assustadas. De todo modo, ele ligou logo para Donald Trump. Donald Trump voltava da China e tentou contornar a situação. E essa notícia até agora permaneceu completamente sem comentários. Ninguém, absolutamente ninguém, percebeu qualquer declaração. E agora já sabemos, com base no que vimos nos Estados Unidos, que geralmente a reação a isso pode ser devastadora. E que provavelmente teremos que nos despedir novamente do crescimento econômico. Nos próximos dias, Lars Klingbeil deverá preparar uma reforma tributária. Ele quer aliviar as rendas baixas e médias em cerca de 20 bilhões. A questão é apenas como ele pretende financiar isso. Então, aqui também é importante, e isso é importante para todos entenderem, não vão economizar em projetos ideológicos relacionados ao clima. Isso foi algo que Lauterbach deixou muito claro ontem. Agora ele está pedindo à OMS que declare urgentemente uma emergência climática em todo o mundo. Talvez até com lockdowns ou algo parecido. Ainda não se sabe. E o SPD está seguindo um caminho completamente diferente. Então economizar envolveria algumas coisas. Como eu já expliquei para vocês hoje de manhã, o SPD rejeita isso estrategicamente em todos os lugares. Eles querem taxar os ricos, e aí tem um erro técnico do Ulrich Jürgen. O imposto sobre os ricos, que é mencionado com muita frequência, com certeza não é suficiente para isso, porque simplesmente não existem tantas pessoas assim que pagam impostos tão altos. Se aumentar um pouco os impostos deles, talvez consiga 1 ou 2 bilhões. Se você considerar a redução das estruturas, como eu contei para vocês no vídeo do Jens Spahn, e ao mesmo tempo taxasse os ricos e colocasse tudo isso em um grande pacote, chegaríamos a impressionantes 7,85 bilhões de euros. Isso definitivamente poderia trazer alívio para o cidadão comum. Eles não podem tirar mais do que isso, e que a burocracia seja reduzida.
Eu só vou acreditar nisso no dia em que eu ver quando alguém no Bundestag se levantar e disser: agora vamos reduzir o aparato de funcionários públicos. No entanto, pelo que eu sei, esse aparato está sendo até mesmo ampliado de forma massiva no momento. Especialmente na área, por exemplo, da administração financeira, do controle fiscal da alfândega e também dos municípios. Por isso, eu me pergunto neste ponto, o que para mim é extremamente importante: onde é que realmente querem economizar? Onde, acima de tudo, se pode economizar? Eu, particularmente, não gostaria de economizar no sistema ferroviário. Eles já chegam atrasados o tempo todo mesmo. Mas talvez estejam partindo do princípio de que no ano que vem talvez possam ter lucro. Mas isso ainda não justifica a base de tudo, só diz que talvez tenham feito apostas sobre isso. Isso não é suficiente de jeito nenhum. E se você mexer na alíquota máxima do imposto, vai acabar prejudicando todo o setor de pequenas e médias empresas e também o próprio chanceler. E, claro, os funcionários da emissora pública, o que eles provavelmente também não achariam bom, como o Markus Lanz, por exemplo. Mas, se a gente acabar com o setor de pequenas e médias empresas aqui na Alemanha, aí eu sei de uma coisa: teremos conseguido a desindustrialização completa na Alemanha. E para piorar ainda mais, a Alemanha entra em depressão. E daí a gente não sai tão rápido assim. Porque o ponto em que estamos agora, o motivo pelo qual todos se agarram tanto a isso, é esse pequeno crescimento econômico que ainda existe. Se isso desaparecer, logo vem a depressão na Alemanha. E em uma depressão, as pessoas simplesmente não estão mais dispostas a trabalhar, ou talvez, como posso dizer, sequer ir trabalhar. Isso custou a muitos países, tenho que dizer assim, a prosperidade, que hoje, por exemplo, são países do terceiro mundo. Ele já prometeu várias vezes que isso está fora de questão. Se ele voltar atrás de novo, é melhor que vá embora de uma vez. Aí a credibilidade estará destruída de vez. Que credibilidade? A do Friedrich Merz? Onde é que ele ainda tem credibilidade? A única coisa em que ainda acredito, até agora, e posso até ser surpreendido hoje à tarde, é que ele mantém o compromisso com o cordão sanitário ou muro de sangue. Atualmente, aqui na Alemanha, já dá quase para chamar assim. A única coisa em que ainda acredito é que ele quer muito ser chanceler. Todo o resto? Bom, nisso ele já mentiu, enganou ou falou tanta besteira que os alemães aqui simplesmente não acreditam mais. O que agora também está ficando claro em muitas pesquisas de opinião. Ninguém quer mais ver essa pessoa. Por isso, por exemplo, do lado esquerdo existe esse alerta chamado Merzleck. Ah, sim. O que, aliás, é comunicado aqui de forma muito clara e em alto e bom som. Um chanceler, que agora também foi convidado para o encontro católico, e quando saiu, as pessoas gritavam para ele: renuncie, 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 repetidamente. E ele continua andando e acenando para as pessoas. Esse chanceler está tão distante e eu posso imaginar que ele volte atrás. Mas no máximo, aí já é história. Porque aí pode acontecer que as pessoas simplesmente não queiram mais trabalhar aqui e que o setor das pequenas e médias empresas entre em colapso. Porque empresas e comércios vão fechar, assim como aconteceu, por exemplo, na época da República de Weimar.